A gente já trabalhou na questão de cultura, praticamente trabalhamos com todos esses textos bíblicos. Basicamente, a gente já falou sobre a cultura do Éden, iniciamos a cultura dos patriarcas. A gente também deu uma voltada e falando sobre a questão do dilúvio, né? O porquê do dilúvio. Só relembrando que o dilúvio ele serviu tanto para esquematizar e finalizar essa questão do ser humano vivendo centenas de anos e cometendo mais erros, cometendo mais pecados. E aí você vê que um dos precursores dessa longevidade humana, que foi o que viveu mais, segundo o relato bíblico de Matusalém, ele morre no mesmo ano que aconteceu o dilúvio. Noé, que era neto de Matusalém, tinha 600 anos quando caiu a água do dilúvio e, consequentemente, Matusalém tinha 969 anos quando caiu as águas do dilúvio, ou seja, ele morreu no ano do dilúvio. Provavelmente ele deve ter morrido no dilúvio. Algumas linhas de pensamentos, tanto judaicas como cristãs, pensam que ele morreu no dilúvio. E assim com as suas demais gerações. E é uma questão muito interessante, porque se a gente olhar, Noé praticamente em todos esses da linhagem de Adão até Noé, toda vez que eles tinham um filho, o que era primordial nessa linha genealógica, eles falavam, ó, ele teve tantos anos, teve esse filho, aí falava o filho, depois ele fala, viveu tantos anos e teve filhos e filhas. Só que quando a gente vai para Noé, Noé ele teve 3 filhos, e esses 3 filhos entraram com ele na arca. E ele teve esses 3 filhos quando tinha 500 anos. Nenhum dos demais da genealogia tiveram filhos tão tarde, vamos dizer assim. A maioria deles tiveram filhos entre 80 até 300 anos, como Enoque. Os demais, somente Noé teve filhos com 500 anos. Ou seja, imagine o que é esperar 500 anos. E segundo o que a gente consegue perceber, Noé não teve filhos, não fala de menção dele ter filhos antes dos 500 e nem depois dos 500, depois de ter esses 3 filhos, que é Sem, Cam e Jafé, que foram os 3 que entraram na arca. Já Matusalém, ele tem, depois do nascimento de Lameque, seu filho, a Bíblia relata que ele teve filhos e filhas. No dilúvio já tinha mais ou menos 5 anos que Lameque tinha morrido, falecido, e os filhos e filhas dele possivelmente estavam vivos, e todos morreram no dilúvio. E o pensamento mais coerente é que Matusalém também teria que morrer no dilúvio e cessar essa questão de longevidade humana. Ok? E aí a gente entrou na Ô questão dos Douglas, patriarcas. quem foi Matusalém mesmo? Me lembra, A por gente favor? está aqui, né? Já foi a cultura do Éden, estamos Ô na Douglas, cultura dos patriarcas. Douglas, tá Aqui me tem um ouvindo? mapa falando sobre as viagens de Abraão. Lembrando que ele, ao iniciar a viagem em Ur dos Caldeus, como está lá em Gênesis 11, ele sai de Ur dos Caldeus ainda com seu pai Terã e com seu sobrinho Ló. Eles vão até Harã. Eu não estou ouvindo? Você não tá me ouvindo? Ah, agora estou. Pode falar. Quem foi Matusalém mesmo? Matusalém, segundo a Bíblia, foi o homem que mais viveu na Terra. Ele morreu com 969 anos. Tá, mas ele tinha algum vínculo com Noé, não, né? Ele era avô de Noé. Era pai de Lameque e avô de Noé. Então ele se perdeu, é isso? Não é que ele se perdeu. A questão era o seguinte.
Ele teve filhos e filhas. Quando chegou o dilúvio, Noé tinha 600 anos e ele 969. Os filhos e filhas deles que estavam vivos, todos morreram no dilúvio. Por sentido, ele também tinha que morrer no dilúvio. É esse a linha de pensamento, tanto cristã como judaica. Tanto pela uma área racional e uma área de religião falando, religiosamente falando. Então, isso está tudo no vídeo da semana passada. Seria legal ir lá, voltar e ver que eu fiz os cálculos. Tem toda essa questão de datação, como a gente chegou, como na realidade os judeus, os cristãos, chega a essa data de que ele morreu no ano do dilúvio, ok? Ok, então vou continuar. Aí, Terã, que é o pai de Abrão chega com ele em Harã. Só que Terã, ele morre em Harã, como Terã. E o engraçado é que eles têm tanto famílias em dos caldeus e eles têm famílias em Harã. E o engraçado também é que o próprio irmão de Abrão e pai de Ló, ele também se chamava Harã. Isso até confunde um pouco na questão de nomes. A Bíblia até tenta difundir isso e acaba fazendo a confusão. A nossa tradução às vezes traz Haram ou Aram ou confunde com a questão do nome por causa da cidade e do nome do irmão de Abraão. Depois que tem a morte, inclusive eu foquei isso semana passada, que o Terã, que é o pai de Abraão, ele morreu com 205 anos, ou seja, Gênesis, Deus fala que um dos motivos do dilúvio seria que o ser humano não poderia viver mais do que 120 anos. Ele delimita a longevidade humana até 120 anos, ok? No dilúvio. Mas a gente vê que depois do dilúvio, o pai de Abraão vive mais do que 120 anos, morrendo com 205 anos. Está lá em Gênesis 11, bem no último versículo, ok? E aí a gente passa e depois da morte de Terã, Abraão pega a sua esposa, a Sara, né? Naquele tempo chamava Sarai, e Ló, e eles descem em sentido à terra de Canaã. Já com a promessa de Deus, de Gênesis 12, onde Deus fala para ele sair da casa da parentela dele. Só que o próprio Terã já tinha o sentido já de não ficar em Haram, e sim descer para Canaã. Eles já estavam indo já a caminho de Canaã. A única coisa é que Deus pede para que ele continuasse a viagem por causa da sua própria família, porque Deus não conseguiria moldá-lo se ele continuasse com a sua família. Isso traz um ponto muito ativo para nossas vidas atualmente, né? Até que ponto a minha família pode ou não me influenciar religiosamente. Então, tem certas questões que realmente a gente precisa deixar um pouco essa questão de família, né? Mas, na realidade, se a gente for ver, nenhum dos patriarcas, eles perdem essa ligação com a sua família. Abraão era meio-irmão de Sara e os dois se casam. Depois, Isaac, Abraão faz Eliezer prometer Eliezer, né? Prometer que ele ia buscar um dos parentes dele, uma das parentes dele em Harã para ser esposa de Isaac. É quando Eliezer traz a Rebeca. E depois Jacó, quando foge do que ele fez com Esaú, ele vai também para a terra dos seus parentes e lá ele se casa com Lia e Raquel, que também são suas primas.
Então você vê essa questão de família, eles sempre estão ligados na questão de família, mas por questões de moldagem, Abraão tem que sair da terra dos seus parentes, como está em Gênesis 12:1, ok? E aí tem toda a parte da questão das viagens deles, né? Pessoal, se alguém quiser fazer alguma pergunta ou argumento, é só ligar o áudio, ok? Tem toda a questão das viagens. E uma questão bem prática da viagem de Abraão é que ele vai ao Egito, depois ele volta, ele fica no Negueb. Na Bíblia está Negueb, mas no hebraico é Negev. Algumas imagens eles tentam trazer o original, outras eles trazem o traduzido, igual o Egito é chamado de Mitzrayim no hebraico, mas na nossa tradução fica como Egito. E assim vai como algumas coisas que a gente traduz, que não deveria traduzir como nome próprio, e a gente acaba traduzindo, ok? E o engraçado é que Abraão faz todas essas viagens e depois o seu filho Isaac, como a gente vai ver na imagem seguinte, praticamente não faz viagem nenhuma. Aqui está toda a trajetória, né? As viagens de Abraão, em vermelho. Abraão viaja muito, mas quando você vai para a linha de Isaac, Isaac não é um viajante. Isaac ele só fica entre esse espaço aqui, ó, praticamente que é o espaço de Israel, do futuro Israel. Há indícios, tanto judaico como cristão, que fala que Isaac, a viagem dele mais longa foi de 28 quilômetros, ok? 28 quilômetros foi a viagem a maior viagem percorrida por Isaac, que foi exatamente quando ele foi levado ao chamado o monte de Exurum. Como é Isaac, Romário, como era o nome do monte mesmo, onde é que Isaac seria sacrificado? Agora deu um branco, peraí. Yeshurun? Não. Gessurum foi o nome, já é o nome conjunto. Yeru, Monte de Yeru. Esse não é Iru. A maior viagem de Isaac foi então para o Monte de Eru. Outra especulação também foi que Isaac, quando foi levado para Abraão para ser sacrificado, como Deus já havia pedido, Sara, ao descobrir que ele seria sacrificado, Sara, então, ela entra em prantos. Ela entra em prantos e morre. Por isso que quando Abraão volta com Isaac, ele já encontra já a Sara morta, ok? E aí vem que desenrola que ele compra então uma terra onde faz o túmulo de Sara, que futuramente fica sendo também os túmulos de Sara, de Abraão, de Isaac, de Jacó, e todos os patriarcas são enterrados nesse túmulo. E esse túmulo até hoje existe. Hoje ele fica em Hebron, claro, né? E hoje ele é controlado pelo um grupo da Palestina, né? De palestinos. Os árabes eles controlam esse lugar, e esse lugar é sagrado tanto para os judeus como para os islâmicos como para os cristãos também. Muitos passam por lá e fazem suas orações ao redor desse túmulo. É até bonito de se ver tantos grupos religiosos diferentes ao redor do túmulo. Ele é bem grande. Fizeram uma muralha no tempo do rei, no tempo do domínio romano posterior, né? Depois das cruzadas, eles fizeram um muro. Depois esse muro foi reforçado pelos otomanos,
e depois foi dado pela ONU como o controle para os árabes. Então, hoje é controlado pelos árabes, mas está para a visitação de todas as religiões, de todos os povos, ok? Então, quem for em Israel, Hebron fica só 140 quilômetros de Jerusalém, então vale a pena também visitar o túmulo dos patriarcas. E Jacó ele faz uma caminhada mais longa, né? Quando ele está aqui em verde, né? Ele sobe até Haram. Ele faz essa viagem porque ele está fugindo do irmão dele de Esaú. Esaú, quando ele toma a bênção do seu irmão, né? Ele toma a bênção do primogênito. Então ele foge para não ser morto pelo seu irmão Esaú. Aí a gente vai então para a questão mesmo da questão cultural, ok? Abraão, na sua viagem, né? Deus fala em Gênesis 12, aliás, que durante as suas viagens, Gênesis 12, 2 e 3. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Ser tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então a gente percebe que Deus fala com Abraão que todo lugar que ele for, as pessoas que o abençoarem serão abençoadas. E as pessoas que o amaldiçoarem de alguma forma, lhe fizerem mal, não de impor uma maldição sobre Abraão, mas de fazer algum mal, eles serão de alguma forma também acometidos ao mal. E aí a gente vê na questão de Melquisedeque. Quando a gente falou semana passada, né, que Ló chegou uma hora que Ló precisou afastar-se de Abraão pela uma questão mais de administração dos seus bens. Ele precisou se afastar e Ló é capturado. Ele é preso, capturado e levado por um dos reis das terras de Canaã. E aí a gente vê na questão de Abraão se levantando como um rei, né? Devido às suas posses, a quantidade de pessoas que o serviam. Lembrando que essa quantidade ela foi dissipada quando Abraão morreu, ela foi dissipada entre seus filhos, que era Ismael e Isaque. Um grupo ficou com Ismael e outro grupo ficou com Isaque. E depois esse grupo que ficou com Isaque foi passando para Jacó, e Jacó entrou com 70 pessoas no Egito. Mas não é o caso aqui, eu só estou contando à frente, mas a gente vai chegar lá, ok? Então, voltando na questão de Melquisedeque, né? Abraão vence um dos reis de Canaã, consegue libertar Ló, né? E como agradecimento, né, Melquisedeque, que era rei de Salém, como fala Gênesis 14, ele era rei de Salém, e como agradecimento ele traz para Abraão pão e vinho, e o texto fala que era sacerdote de El Elyon, ok? Quando a gente vê sacerdote de El Elyon, a Bíblia traduz lá em Gênesis 14, 18 como Deus do Altíssimo, ok? Mas a gente tem que levar uma questão cultural aí também na questão da palavra. O Deus do Altíssimo não necessariamente queria dizer que era o Deus de Abraão, ok? Até porque não faria jus se ele é um sacerdote do Deus Altíssimo. Se supõe, se você é sacerdote, é porque você coordena um grupo de pessoas que têm a mesma crença do que você. Ou seja, se você é sacerdote, você tem um grupo que você
exerce esse sacerdócio. Ou seja, haveria pessoas que criam no Deus Altíssimo, no Deus de Abraão. Então não faria jus a Abraão, Deus olhar simplesmente para Abraão e falar: sai da casa de sua parentela e sai a viajar, a caminhar, uma vez que tinha pessoas que serviam a ele já na terra de Canaã. Não seria mais fácil ele pegar essas pessoas e moldá-la conforme ele queria, em vez de chamar Abraão de uma terra estrangeira, como a gente falou semana passada, de um povo politeísta que adorava vários deuses, e tirar Abraão da sua terra, da sua família, e mostrar a sua grandeza, a grandeza de Deus para ele. Então, não fazia jus que Melquisedeque fosse sacerdote do Deus de Abraão. Ele era sacerdote de um Deus altíssimo da terra de Canaã, ok? E se a gente for ver o texto, Abraão devolve o dízimo para esse sacerdote Melquisedeque. E engraçado que, mesmo Melquisedeque não sendo o sacerdote do Deus de Abraão, ele era sacerdote. E assim como Abraão sabia, ele tinha que devolver o dízimo. Então tem uma aplicação muito didática para os nossos dias. Será que precisamos devolver o dízimo somente na nossa igreja, somente no nosso grupo? O dízimo ele não teria outro vínculo, ele não poderia ter outras utilidades, ok? Eu tinha até combinado também com a Damares de um dia só falar do dízimo na questão assim universal, que é uma diferença entre o dízimo de Abraão, o dízimo do povo de Israel, dado no período do templo, o dízimo da igreja primitiva, do templo dos apóstolos, e o dízimo que hoje é ofertado nas igrejas e nas sinagogas. A diferença para esses 4 tipos de dízimos. Mas não é o que a gente vai tratar aqui hoje. Então, mesmo não sendo um sacerdote do mesmo Deus que era adorado por Abraão, Abraão devolve o dízimo para o sacerdote Melquisedeque, ok? E futuramente, Salém, que ficava perto do Monte de Eru, né, ao redor, né, às margens do Monte de Eru, esse Monte de Eru, ele fica com esse nome depois do quase sacrifício de Isaac. E esse povo ele cresce ao redor, né? Quando Israel toma a parte de Canaã, ele deixa esse nome Salém e o nome de Eru, Eru do monte, né? O Salém ele circunda o monte de Eru, e aí a cidade fica sendo conhecida como Jerusalém. E, como a gente conhece hoje, Jerusalém. Então, daí que vem o nome Jerusalém, que é referente ao monte Jeru e Salém, que também na nossa tradução quer dizer, na tradução deles quer dizer paz, né? Numa língua mais, o aramaico antigo, bem antigo mesmo. Você queria falar alguma coisa, Romário? Não, só concordando, né? Que aí fica Jerusalém, né? Jerusalém. Jeru, do Monte Jeru, e Shalem, Isso. Salem, de Salem. Salem. É um lugar de paz, né? Sim. O nome é tido como lugar de paz. Se fosse traduzir literalmente, seria o, o monte que provê a paz. Então, Isso, no o pé da monte letra, da bem isso paz, mesmo. o monte da provisão, né? Jeru, e Salem, paz. Então, o monte que provê a paz. Então, daí a gente segue. Isso é questão cultural também, né? Uma coisa de uma cidade que se chamava Salem, paz,
juntou-se com o monte onde é que Deus proveu, né, o cordeiro, para que não houvesse o sacrifício de Isaac. Então, Jerusalém, o monte que provê a paz. E O, literalmente o, hoje, sim, o interessante é que, vê só, antes da saída do povo do Egito, é, Isaac, os patriarcas já teve na Terra Prometida, né? Se você for bem ver assim. já tinha contato com o quê, Romário? Dizendo assim, os nossos patriarcas, né? Isaac e Jacó, eles já tiveram na Terra Prometida antes, né, da saída do povo do Egito. E quando eles estavam indo para lá, finalmente. Eles já tinham já essa ligação, né? Até porque toda vez que a gente vê que Abraão desce 2 vezes ao Egito, né? A primeira vez ele acaba, por medo, amaldiçoando o povo, né? Ou seja, em vez de Deus fala com ele em Gênesis 12, 2, para ele ser uma bênção, aí ele vai lá, por ter medo que o pessoal mate ele acaba amaldiçoando o povo, né? E falando que Sara era irmã dele e não esposa. E aí, por isso, quase que um dos reis, dos principais lá do Egito, é acometido de uma doença por causa de Sara, pensando que ela era solteira, não tinha marido, né? E depois Deus acaba falando para ele que Sara era esposa de Abraão e não irmã. Não somente irmã, na realidade, né? É outra questão cultural, porque se a gente for ver, Abraão faz isso, né, por medo, depois Isaac também faz isso por medo, e Jacó faz também isso. Ele acaba contando algumas mentiras e acaba amaldiçoando o povo exatamente por medo. Então, é uma questão assim já que hereditária. Eu sei que o dominó chama isso, né? É um fazendo aqui e vai É, levando para frente. o que um faz acaba falando para o outro fazer, exatamente. E depois a E gente. olha que, e olha que interessante, mesmo o filho não contemplando aquilo, ele inconsciente, ele aprende. Olha que interessante, né? É chamado de característica fenotípica pela ciência. É quando você não está na sua genética, você não conhece, mas você reproduz coisas boas ou ruins feitas pelos seus pais ou pelos seus ascendentes. São características fenotípicas. E você sabe por quê, Douglas? É o porquê básico. Porquê básico? O ser humano. Então, o que vocês mais vão ver eu trazendo é que tanto os patriarcas como todos os povos da Bíblia, eles são como nós, ok? A história ela pode ser dominada por uma linha reta, ou seja, onde não há curvaturas, não há nenhuma difusão, ou ela pode ser considerada cíclica, ou seja, uma história que acontece várias vezes, de vários tipos, e só que com pessoas diferentes, ok? E ela pode ser uma linha cheia de curvas, que é o jeito que eu acredito, que é uma história que vai acontecendo, mas que existe várias variações de um mesmo povo, de um mesmo pensamento. Ou seja, é uma linha, ou seja, você traça uma linha entre Adão e Jesus. Tudo que acontece com os povos que seguem a Deus, eles seguem linha curvatura. Quando o povo está bem com Deus, a linha curvatura a linha está lá em cima. Quando o povo para de servir a Deus ou desacredita, a linha desce e o povo está lá embaixo, sofrendo. Então, quando o povo se volta para Deus, a linha sobe de novo. Então, é uma linha traçada, mas com curvas, tanto subindo ou descendo. A história ela muda, mas ela continua com o mesmo pensamento. Pode falar. Então, é que eu. Fala. É, Tem alguém que falar?
É como se fosse a onda, né? Ele fica com aquela onda. Lembra muito a teoria das cordas na área da física, que é tipo isso mesmo. Você está bem, está com Deus, mas quando você está muito bem ali em cima, você começa a declinar. Ah, eu estou muito bem, não preciso mais de nada, começa a declinar. Aí chega lá embaixo, no fundo do poço, você lembra de Deus novamente. Então Deus estende a mão, começa a levantar a gente de novo. Chegou lá no pico de novo, a gente desce, né? É que existe, assim, eu sou terapeuta, né? E existe um negócio chamado memória celular. Por isso que tem muitas coisas que nós não lembramos, mas nós sabemos que aconteceu. Quando você estava, Douglas, na barriga da sua mãe, na verdade, assim, melhor ainda, vou mais profundo. Quando a sua mãe estava na barriga da mãe dela, você já estava ali na formação do útero, nas trompas. Você já estava ali, teoricamente, dentro do óvulo. Um pedacinho seu estava ali. E existe um negócio chamado memória celular. Então, quando vai se passando de descendência para descendência, existe coisas, por exemplo, você sofre de dores emocionais que você não sabe por quê. Mas isso tem a ver porque a sua mãe estava na barriga da sua avó, sua mãe já sentia aquelas dores e que necessariamente passou para você. Então, esses erros que vão ser repetidos são dores, são coisas que são causadas lá atrás que a gente pode dizer que a gente não sabe, né? A gente não lembra. Mas, se a gente for fazer um trabalho aí a gente entra dentro de uma outra área que está gravado dentro de um pedacinho do cérebro. Isso é bem interessante. Mas eu perguntei para você sabe por quê? É por isso. Por causa da memória celular. A gente não tem noção. Tem muita coisa que você não lembra, mas você sente. É verdade. Inclusive, Damares, você falou aí memória celular. Inclusive, acho que você já até ouviu falar de um livro chamado Memória das Células. Acho que você já deve ter ouvido, e fala muito disso, que foi de um médico que ele fez transplante. Ele passou por um transplante e ele começou a, inclusive, fazer coisas que a pessoa que, digamos assim, ele começou a fazer coisas que ele não fazia. E depois, com o tempo, depois de muita pesquisa, ele descobriu que foi por causa do transplante que ele fez. Né? Ele fez muitos estudos, porque fica na memória daquele órgão que ele recebeu, digamos assim, sabe? Uma questão bem prática, só para finalizar, até porque nosso horário já foi, uma questão bem prática se quando o ser humano ele tem uma doença genética como Alzheimer, calvície, problemas de coração, ele consegue passar essa genética para os seus descendentes, a mesma coisa seria na questão de vivência, o emocional, o espiritual, ele também passaria de algum jeito pela questão que é chamado de fenotipo, que é essa transição memorial, sensorial do ser humano para sua descendência. Então, é que a ciência não consegue relatar isso. A gente consegue relatar através da psicologia e da análise da história humana como decorre, né? Sempre o ser humano, quando se apega demais a Deus, ele está bem. Quando se apega demais à lei, ele acaba cometendo horrores. Quando se apega demais ao desapego de Deus, ele acaba sendo derrotado. Então, você vê essa questão sempre de fenotípico e genotípico. Genética, é até engraçado falar, quando você fala de genética cultural, se você perceber, 90% dos judeus, eles usam óculos, eles têm deficiência ocular. Mas nessa questão fenotípica, você não tem transição do que realmente é cada ser humano. Então, você precisa ir na psicologia ou na questão da história para conseguir mensurar isso, o que o ser humano trouxe na questão de tradições, de utilização dos nossos parentes, dos nossos ascendentes, o que eles fizeram de bom, de ruim, que pode ser passado a nós.
Isso é tudo bem, pessoal.